O homem é um espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. Porém, nós, os cristãos, irmãos, somos um espírito que é criado em Cristo Jesus, que temos uma alma e todos os dias deve ser exposta e moldada pela palavra de Deus, e temos um corpo que todos os dias também deve estar, ou melhor, deve ser reduzida à obediência do nosso espírito que foi recriado em Cristo Jesus. Ao contrário do homem natural, o homem natural não tem Deus nele, mas ele também é um espírito. Só que é um espírito ainda morto nos pecados e delitos. Ainda tem a sua mente, ainda tem o seu corpo muito ativos. Aquilo que diz respeito à vida de Deus, ou melhor, à vida pecaminosa. E é completamente ignorante da vida de Deus. Não sabe, mas pode pensar que sabe. Então, eu quero que nós hoje prestemos atenção a alguns aspectos que nós já sabemos também sobre a nossa realidade em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia diz, irmãos, em Romanos 6, 3, o versículo 3 ao 4, a Bíblia diz que ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aliás, Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele diz que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou seja, tem nova vida. E a Bíblia diz que as coisas antigas ou velhas, como em algumas versões, são passadas ou já passaram. E eis que surgiram, eis que se fizeram coisas novas. A vida que nós abraçamos em Cristo, irmãos, é uma vida que nós conhecemos comumente de vida de fé, mas também conhecemos de vida de santidade. A fé, ela nos permite agradar a Deus. É o princípio da dinâmica do reino de Deus. Ou seja, tudo que acontece no reino de Deus é movido em fé. E nessa terra em que nós estamos, irmãos, tudo da vontade de Deus que pode se manifestar na nossa vida, ela se manifesta em função da fé, do uso da fé. Quer dizer que não há como nós nos movermos nessa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus sem fé. Ou seja, se nós andamos sem fé ou demonstramos atitudes fora da fé, é porque já não estamos a andar segundo a vida que nós recebemos. E se isso é verdade, irmãos, estamos a ser mentirosos. E que de fato morremos com Cristo. Estamos a ser mentirosos. De que de fato fomos sepultados juntamente com Ele, através do batismo em Cristo Jesus. E que esse batismo em Cristo Jesus significa, irmão, significa exatamente o morrer. Na verdade, dá a ideia também de uma introdução ao corpo de Cristo. Porque essa palavra batismo, do grego baptismo, ela significa imergir, na verdade, um mergulhar. E traz consigo também uma conotação, irmão, de recriação. Ou seja, uma nova história começa. Nós fomos introduzidos em Cristo Jesus pela nossa fé nele mesmo.
fomos batizados em sua morte, quer dizer que morremos juntamente com ele, quando ele morreu. Isso é verdade quanto à vida que nós vivíamos antes de termos Cristo em nós. Nós vivíamos segundo os nossos prazeres carnais. Éramos escravos dos nossos pensamentos, conforme Paulo disse em Efésios. Éramos escravos dos nossos pensamentos, dos desejos da nossa carne. Tudo isso nos escravizava. Éramos levados de um lugar para outro, sem pensar muito nas consequências. Não que não pensávamos, mas não levávamos na seriedade. Então, a Bíblia está dizendo, irmão, que relativamente à morte, nós fomos batizados em sua morte, ou na morte de Cristo, ou seja, morremos, o que diz respeito à vida antiga. E fomos sepultados na morte por meio do batismo, com a finalidade de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, a Bíblia diz que Deus, na nossa confissão do senhorio de Jesus, lá em Romanos 10, versículos 9 a 10, a confissão é: se nós cremos que Jesus é o Senhor e que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, e aqui Paulo está dizendo em Romanos 6 que Deus ressuscitou Jesus dos mortos mediante a sua glória. A Bíblia está dizendo ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai. O poder de Deus levantou Jesus dentre os mortos. E na nossa confissão do Senhor de Jesus, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer que nós, no que diz respeito à vida antiga, morremos. Agora, Deus em Cristo Jesus nos ressuscitou dentre os mortos. O que quer dizer, irmão? E já não somos mais espíritos mortos nos pecados e delitos. Agora somos espíritos vivos em Cristo Jesus. Na verdade, nos tornamos o espírito ou alma vivificante. Por quê? Porque Cristo está em nós. E a Bíblia mesmo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, a nossa esperança é gloriosa em Cristo Jesus. O fato de Cristo estar em nós revela que nós temos uma esperança gloriosa. Ou seja, nós veremos nosso Senhor Jesus Cristo a vir na glória do seu Pai, buscando a igreja. Então, o fato dele estar em nós dá a entender que nós temos uma esperança gloriosa. Essa esperança está a se refletir, irmão, ou está a se referir na segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Ele virá na glória do Pai. E como ele está em nós também pelo Espírito Santo, então ele em nós é a esperança de que subiremos e nos encontraremos com ele nos ares. Mas a verdade é que nós somos seres espirituais e morremos para a vida passada. Ressuscitamos em Cristo com uma vida nova, na verdade a própria vida de Deus. Deus investiu o seu poder na nossa ressurreição em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos ressuscitou em Cristo. Deus nos ressuscitou em Cristo. Houve alguém que nos introduziu no mundo de sistema governado pelo diabo, que foi o primeiro Adão. Cristo morreu e nós morremos com ele pela nossa fé. Morremos para aquela realidade que o primeiro Adão nos introduziu. E Deus em Cristo investiu o poder, irmãos, para nos ressuscitar da morte, entre os mortos. E agora em Cristo, irmão, eu e você temos uma nova vida. O que eu quero, irmão, é que nós observemos que essa nova vida que nós recebemos
É uma vida que nós devemos ver ela com alegria, mas também com grande responsabilidade. Não somos apenas cristãos que certos dias da semana nos encontramos na igreja para buscar uma paz interior. Não, irmão. Nós não somos pessoas que simplesmente acreditam na existência de Deus e têm alguns dias separados nas suas agendas, com algumas 2 ou 3 horas, para se encontrar na igreja, ouvir uma palavra, cantar louvores. Irmão, a vida que nós recebemos não deve ser resumida apenas nesses momentos. Não se vive apenas nesses momentos. Não é uma questão de nós vivemos de qualquer forma nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas universidades, e depois queremos, em alguns dias da semana, nos encontrar na igreja num período de 2 a 3 horas para buscar uma paz interior. O cristianismo não é isso. A vida que nós recebemos, que é a vida eterna, não podemos resumi-la nessas experiências curtas. E muitas das vezes, experiências que não revelam, na verdade, temor e reconhecimento de que verdadeiramente, irmão, nós recebemos a vida, sabes? É uma vida tão gloriosa, tão poderosa, irmão, tão santa, tão justa. E se a gente, irmão, pegar essa vida, ou melhor, pegar esse conhecimento da vida que nós recebemos, de fato, irmão, nos envolvermos com Deus, vou te dizer, nós viveremos e veremos de fato a manifestação da glória de Deus através de nós, não através de outras pessoas para nós, não, através de nós. Nós somos, irmão, o canal que Deus usa para tocar pessoas nessa terra. Deus está em nós através do seu Espírito. É em nós que Ele hoje habita. Se alguma pessoa quiser se encontrar com Deus, claro, ele pode orar em qualquer lugar onde ele estiver de coração, ele vai achar. Porque a Bíblia diz que me buscareis e me encontrareis se me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia fala isso, de fato. Mas, relativamente ao toque que as pessoas precisam, para serem de fato transformadas, Deus faz isso através de homens que depositaram toda a sua credibilidade e confiaram a sua vida nele mesmo. Então, que receberam a vida de Deus, decidiram perder a sua vida na verdade para receber a vida de Deus neles. Decidiram abraçar a vida de Deus, ser comunicantes dessa vida. Em qualquer lugar onde a gente estiver, pense nisso. Todo o plano que você está a fazer, todo o teu trabalho, toda a tua dinâmica diária, irmão, nunca pode ser mais importante ou nunca pode, irmão, levar mais consideração da tua parte do que a responsabilidade que nós recebemos da parte de Jesus, que é de expressar a imagem de Deus que nós somos. Não somos apenas sua semelhança para ficarmos guardados, ou para nos guardar, ou para termos alguns momentos de palavras boas e bonitas, não. Toda a nossa moral, irmão, deve ser moldada pelas Escrituras. Todo o nosso raciocínio deve ser moldado pelas Escrituras. Na verdade, toda a nossa maneira de interpretação de situações, circunstâncias, todas as circunstâncias, deve ser de acordo com as Escrituras. Porque nós recebemos uma vida de Deus e a vida é espiritual. Não importa quem esteja, qual seja a pessoa que está nesse mundo a viver, como está a viver, se ele recebeu Jesus, se não recebeu Jesus, a vida é espiritual. E se a vida é espiritual, irmão, não é uma conta bancária que vai manter você, nem um trabalho que vai manter você, por mais bem que você pague. Se a vida é espiritual, irmão, devemos, irmão, considerar mais essa vida mesmo que nós recebemos, o Espírito Santo em nós. Devemos dar tempo nele, devemos nos envolver com ele, devemos falar com ele todos os dias, principalmente quando nós estamos, como temos dito, fora de nós. Na verdade, precisamos deixar de estar fora.
Precisamos estar dentro, porque nós que eu me refiro, é um ser espiritual que está mesclado com o Espírito Santo de Deus, que tem vontades em Deus. Não tem vontades no seu corpo, não tem vontades na carne, não tem vontades nos pensamentos que o diabo sopra ou que as circunstâncias produzem em nós. Tem vontades em Deus. O nós que eu me refiro, irmão, tem a mente de Cristo. O nós que eu me refiro é um só espírito com Cristo. O nós que eu me refiro é glorioso, é a justiça de Deus. O nós que eu me refiro, irmão, é santo, é justo. O nós que eu me refiro, irmão, não é alguém que a nossa carne consegue enxergar. É alguém apenas que Deus consegue enxergar em nós. E nós, através do mesmo Espírito, podemos enxergar nas pessoas. Se a gente se disciplinar as Escrituras, atentarmos naquilo que verdadeiramente é pão, e não naquilo que parece ser pão, mas desvia-nos do que é pão verdadeiramente. Conforme Isaías disse, muitos de nós estamos a comprar o que não é pão. Estamos a desvalorizar o que é pão de fato, para a nossa alma. Estamos a nos alimentar, mas estamos mortos. Há muitos homens, na verdade, não nós, estão a se alimentar, mas estão mortos. Eles se alimentam no intuito de viver mais, se alimentam bem no intuito de viver bem. Mas não dão conta que enquanto não receberem o Senhor Jesus Cristo em suas vidas, nunca gozarão de fato de boa saúde. Nunca gozarão de fato da paz no seu verdadeiro sentido. Nunca gozarão de fato da prosperidade no seu verdadeiro sentido. Então, irmão, nós precisamos olhar mais para essa nova vida e saber que, no que diz respeito à vida que nós recebemos em Cristo Jesus, já não devemos mais andar conforme o mundo. Não se considera muito normal a ponto de tolerar coisas ou de abraçar coisas que Jesus nos disse para negar. Quem quiser seguir a Jesus, todos nós que seguimos a Jesus, na verdade, devemos sempre lembrar que devemos negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos não quer dizer negar o nosso espírito retirado em Cristo Jesus. Quer dizer negar o homem, ou melhor, negar o homem exterior. Que é um homem exterior, é a carne. Que é um homem exterior, é aquele que te faz andar em orgulho. Que é um homem exterior, é aquele que te faz não perdoar. Que um homem exterior é aquele que tem em si mesmo concupiscência, ou seja, desejos desordenados, apetites desordenados. Que um homem exterior, irmão, é aquele que não te ajuda a ir na igreja quando você quer ir verdadeiramente. Que um homem exterior é a tua carne, que tem preguiça de orar, que tem preguiça de meditar. Que um homem exterior é aquele que não agrada a Deus, quer agradar o diabo. Que um homem exterior, irmão, é a carne, é o corpo. Que um homem interior é o nosso espírito recriado em Cristo Jesus. É o homem interior que se renova dia após dia. É o homem exterior que se vai desgastando, envelhece. Sabes, nós precisamos valorizar o que é eterno. Não quer dizer que vamos destratar o nosso corpo. Mas se de fato nós valorizamos o que é eterno, vamos tratar o nosso corpo no sentido de não torná-lo ou não usá-lo para as coisas que não glorificam a Deus. Irmão, a nossa vida é gloriosa. Você tem uma vida gloriosa, eu tenho uma vida gloriosa. Eu tenho uma vida saudável. Eu tenho uma vida santa. Eu tenho uma vida de fé. Eu tenho uma vida de fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6, 5 a 7. Ele disse, dessa forma, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Bem, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Quem é o velho homem? É a natureza pecaminosa que estava no nosso espírito.
O espírito morto nos pecados e delitos é a imagem de um espírito com essa natureza, ou a velha natureza, como a Bíblia chama. A velha natureza. O velho homem é a velha natureza. É a velha natureza que nos separava de Deus. É a velha natureza que nos impedia de ter relacionamentos com Deus, de ter intimidade com Deus. É a velha natureza morta. Por isso que a morte tinha poder sobre nós. Agora que estamos vivos em Cristo Jesus, a morte já não tem poder sobre nós. E tudo que é ligado à morte, ou que leva à morte, também não tem poder sobre nós. Desde a enfermidade, doenças, já não tem poder sobre nós todas estas coisas. Mas nós, por recebermos a vida de Deus, a vida de Deus em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado, temos poder agora sobre a morte. O nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, nos deu autoridade sobre a morte. Nos deu poder para pisar serpente, a morte, para pisar serpente e escorpiões, o diabo, seus demônios e todo o poder que ele tem. Eles não são pares para nós. Tudo por quê? Porque nós recebemos a mesma vida que ele. E estamos no mesmo lugar em que ele, espiritualmente falando. Se nós nos contemplássemos na dimensão do Espírito em que nós estamos, em Cristo Jesus, isso ainda é independente do conhecimento que nós temos dele, mas baseado na verdade de quem nós nos tornamos em Cristo Jesus, nós somos, irmãos, totalmente poderosos e o diabo não pode contra nós. Nós nos lamentamos do diabo quando ele vem com as suas coisas. Lamentando não as circunstâncias, o diabo está a fazer. Calma aí, irmão. Você é mais poderoso que o diabo. E o que o diabo quer, irmão, é te deixar agitado. É quando o diabo te deixa agitado e você começa a pensar, o que eu vou fazer? Você fica praticamente sem saber o que fazer. E é nesse momento que a dúvida vem. Você acha que os discípulos na tempestade com Jesus, eles não sabiam que Jesus ele operava milagres? Eles não sabiam que Jesus era filho de Deus? Jesus estava no barco, a tempestade veio e eles disseram, não te importa que morramos. Vê? É nessas condições que a incredulidade começa a surgir. Será que com Jesus no barco eles deveriam morrer? Irmãos, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele e morreu. Vida passada, morremos com ele. Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado. Eu e você, irmão, é glorioso. Fomos justificados do pecado. Quer dizer, fomos absolvidos. Já não somos culpados do pecado. Fomos livres do pecado. Cristo nos libertou. Nos justificou. Nos tornou justos. Não por nós mesmos, mas por Ele. Ele fez isso porque Ele nos amou. Sempre nos amou. Então, precisamos nisso. Em Colossenses 3:11, terminando, o apóstolo Paulo disse que nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, ou seja, não importa se somos negros ou brancos na pele, não importa, irmão, se fomos, segundo a tradição, circuncidados ou não circuncidados na carne, não importa se é bárbaro ou cita, não importa, irmão, se é escravo ou livre, se trabalha para alguém ou não trabalha para alguém, não importa, nem uma questão de status social, nem uma questão de ter mais ou ter menos, nem uma questão de ser belo ou não, nem uma questão de ser negro ou branco. É uma questão, irmão, de estar em Cristo Jesus. Nos tornamos novas criaturas, recebemos nova vida. Ele diz, mas Cristo é tudo e está em todos.
Não em todos e em todo mundo, não. Cristo não está em todos, em todo mundo, mas está em todos aqueles que o receberam. Então, irmão, você não anda vazio de poder. Você não está vazio da vida de Deus. Está em você. Aleluia. Está em você. Teu trabalho, sua casa. Lembra. Você nem é alguém apenas que você contempla no espelho. Você não é aquela fraqueza que a tua carne mostra. Você não é isso. Você não é aquele orgulho que a tua carne mostra. Você não é aquela inveja que a carne mostra. Você não é aquela dissensão que a carne mostra. Você não é aquela gritaria que a carne mostra. Você não é isso. Você é filho, você é filha de Deus. E se nós somos filhos de Deus, tornados santos, tornados justos, precisamos expressar ações que revelam exatamente quem nós somos em Cristo. Deus tem ações de benignidade porque Ele é benigno. Deus age em bondade porque Ele é bom. Deus age em justiça ou demonstrações de justiça porque Ele é justo. Ou seja, é necessário que a gente mostre ou tenhamos ações com base naquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Não podemos fazer coisas que não diz respeito à natureza que nós recebemos. Se assim o fizermos, estamos a negar. Estamos a negar que verdadeiramente nós nos tornamos. Pode ser, esse tipo de atitude pode ser baseado em duas coisas. Ou pela falta de conhecimento dessas verdades, ou pela presença do conhecimento e simplesmente a nossa negligência por considerar mais a vida natural do que a vida que nós recebemos em Cristo Jesus. A vida que você recebeu, irmão, não te permite ficar parado. A vida que você recebeu não te permite você entrar em problemas com as pessoas, nem criar problemas. Porque às vezes nem entramos, nós mesmos que criamos essas tempestades. E algumas pessoas é que entram. Quando devia ser diferente, a gente devia entrar em tempestade para trazer a solução. Não devíamos criar tempestade para oprimir as pessoas. Nós não somos opressores, somos os libertadores. Então, irmão, vamos considerar essa vida. Amém? Nós recebemos em Cristo Jesus. Seja lá você estás a passar, ou como é que está a tua situação, a família, está tudo bem, Deus seja louvado. Se não estiver tudo bem, irmão, lembra que você carrega a solução. Na verdade, você é a solução. Se você, no momento, duvidar que você é a solução, lembra que o apóstolo Paulo disse em Romanos 10:8. Mas o que diz? A palavra está perto de você. A palavra não está no céu. A palavra não está nas profundezas do oceano, dos oceanos. A palavra está perto de você. A Bíblia diz que está na tua boca e no teu coração. Palavra da vida. Palavra da vida. Da vida que você recebeu. E a palavra da vida a quem precisa. Então, irmão, pense nisso. Nada que você estiver ou vai passar é mais potente que essa palavra. Então fala. Fala a palavra de acordo com a vida que você recebeu. Se a palavra foi capaz de te ressuscitar, revelou o poder de Deus, essa palavra pode fazer qualquer coisa a teu favor, qualquer coisa a favor de outras pessoas através de você. Amém? Deus abençoe você. Você é um ser glorioso. Pratique essa palavra. Pense sobre você como Cristo te define, não como as circunstâncias te definem. E por favor, te exercita nisso.
se exercita nisso. Devemos nos exercitar todos os dias nessas verdades, todos os dias, pela meditação, confissão, leitura das Escrituras, oração, daquilo que confessamos. Angola e as nações estão a ver uma igreja que já não vai se render mais ao comodismo. Estão a ver uma geração, uma igreja que já não vai se corromper. Uma igreja de santos realmente. Homens e mulheres de Deus comprometidos. Homens que entenderam que têm a vida de Deus. Homens que quando alguém quer lhe parar, eles dizem que nós não podemos parar de falar pelo que nós ouvimos e vimos.